Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a nossa igreja nos propõe para esta segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Neste dia de hoje nós vamos iniciar a leitura do profeta Ezequiel. Durante toda esta semana, a menos de apenas um único dia, já que essa semana teremos festividade, nós vamos meditar em cima deste profeta. Então, é bom você acompanhar todo dia para você poder aprofundar um pouco mais sobre este livro. Antes de começar a reflexão, quero só te fazer um grande apelo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque nós estamos com a meta aqui no canal para ver se nesse mês a gente consegue chegar a 5.000 inscritos, porque eu tenho uma novidade para soltar no início de setembro. Então, não esquece, tá bom? Vamos lá. A primeira leitura diz assim: no dia 5 do mês, esse era o 5º ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele. Eu vi que um vento impetuoso vinha do norte. Uma grande nuvem, envolta em claridade e relâmpagos, no meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente. No centro, aparecia a figura de 4 seres vivos. Este era o seu aspecto, cada um tinha a figura do homem. E eu ouvi o rumor de suas asas, era como o estrondo de muitas águas, como a voz do poderoso. Quando se moviam, o seu ruído era como o barulho de um acampamento. Quando paravam, eles deixavam prender as asas. O ruído vinha de cima do firmamento, que estava sobre suas cabeças. Acima do firmamento, que estava sobre as cabeças, havia algo parecido como safira, uma espécie de trono, e sobre essa espécie de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. E eu vi como que um brilho de ouro incandescente, envolvendo essa figura como se fosse fogo. Acima daquilo que parecia ser a cintura. Abaixo daquilo que parecia ser a cintura vi algo como fogo, e em sua volta um círculo luminoso. Esse círculo luminoso tem o mesmo aspecto do arco-íris, que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor. Ao vê-la, caí com o rosto no chão. Amados irmãos e irmãs, esse texto pode parecer muito enigmático, tá bom? Então, eu preciso, em primeiro lugar, te contar alguns detalhes sobre a dinâmica do livro do profeta Jeremias, para depois a gente poder trabalhar um pouco com esses enigmas, que tem uma explicação bem tranquila, eu espero que você possa entender melhor. Em primeiro lugar, vamos voltar o nosso olhar para o início desta primeira leitura. No início dela, vai nos dizer aqui o chamado exílio do rei Joaquim e que a palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel na terra dos caldeus. Né? Vamos entender melhor. Em primeiro lugar, que eu quero explicar para vocês é que, na verdade, nós estamos aqui dentro do contexto do chamado exílio da Babilônia. Você que já está aqui no canal há muito tempo já sabe que eu já falei disso inúmeras vezes. Vou só resumir rapidinho, para quem está chegando novato aqui. O povo do Reino do Sul, porque o Reino de Deus, o Reino de Israel foi dividido em 2 reinos, o Reino do Norte, que tinha como capital a Samaria, e o Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém. O povo do Reino do Sul experimentou o exílio da Babilônia, quando o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, invadiu aquele local. O rei Joaquim, ele acabou cedendo e ir para o exílio, ao invés de ver a capital Jerusalém, que era onde tinha o templo do Senhor, né? Ao invés de ele ser invadido, ele disse assim: me levem, eu prefiro ir para o exílio, ao invés de vocês poderem, né, tomar conta, dominar Jerusalém. É claro que depois acabou que Jerusalém foi, obviamente, dominada, como a gente sabe pela história. Então ele foi deportado, ele foi exilado. Lá no exílio, o profeta Ezequiel então vai falar. Por isso que fala que ele está falando na terra dos caldeus. A terra dos caldeus é nada mais, nada menos do que a terra da Babilônia. Mas eu queria chamar a atenção para o nome Ezequiel. Ezequiel, a gente poderia quebrar o nome dele assim: Ezequi e El. El, para quem não sabe, esse sufixo significa Deus, por isso El Shaddai, por exemplo. E Ezequi significa apanhar, segurar firme. Então, Ezequiel seria o homem que o Senhor tomou pela mão, segurou firme para estar junto a ele. Olha que coisa bonita neste nome. E aí, aqui vai dizer, inclusive, que ele viu um grande vento impetuoso que vinha do norte. Dentro da geografia do povo de Israel, a região do norte era de onde vinham os inimigos do povo de Israel. Então ele começa a perceber que dessa região começa a aparecer várias coisas. Relâmpagos, nuvens, né? Coisas que ligam-se a ouro ou outras pedras preciosas.
Isso aqui era algo muito natural dentro do Antigo Testamento, de nós vermos imagens como essa, quando querem se referir ao sagrado, quando querem se referir a uma teofania, que é uma manifestação da pessoa de Deus. Em outras palavras, o autor sagrado está utilizando, né, recursos que eram naturais naquele tempo para poder se referir do agir de Deus. Então veja, nós estamos aqui no início do livro do profeta Ezequiel, que é o capítulo 1, e nós vamos ver a ação de Deus. É claro que a liturgia dá um pulo dentro dos versículos, porque a gente vai lá do versículo 5 para o versículo 24 em diante. Sobre esses 4 seres que aparecem aí, ainda é muito difícil dizer o que é que eles seriam. Alguns autores apontam que talvez eles se referem à própria divindade, outros a espécies de seres celestiais. Essa segunda opção, ela geralmente é mais válida, seriam como espécies de anjos, ok? Mas ainda dentro do texto, eu queria comentar uma coisa com você, que é isso que eu queria de reflexão nesta primeira leitura. É interessante você perceber no final, no último versículo, que fala que é assim a aparência visível da glória do Senhor, e ao vê-la, cair como rosto no chão. É interessante que Ezequiel, aquele que o Senhor tomou na mão, aquele que o Senhor tomou para si, que ele, ao ver a manifestação do poder de Deus, da presença de Deus, Ezequiel põe o rosto no chão, como simbolizando, né, 2 atitudes. A primeira, adoração. A segunda, humildade. E a gente poderia começar a ficar refletindo, não é? Um grande profeta, como foi o profeta Ezequiel, que Deus escolheu ele a dedo, que ele acabou ali anunciando ao povo que estava no exílio da Babilônia, praticamente sem esperança, ao ver a manifestação de Deus, ele teve humildade e ele adorou ao Senhor. Quanto mais a nós. Que nós possamos aprender com a atitude em que Ezequiel teve. Olha que você vai perceber ainda durante esta semana que o povo de Israel estava vivendo muito em pecado. As primeiras leituras vão pontuar muito sobre isso. Mas o profeta é alguém que adora. O profeta é alguém que é humilde. Que nós possamos aprender então com o profeta Ezequiel. A em tudo termos a humildade em nosso coração, a em tudo podermos adorar o Senhor. Compreendendo que a sua glória, que o seu poder, que a sua majestade é infinitamente maior do que cada um de nós. Espero que você tenha gostado desta primeira leitura. Já falei e vou repetir mais uma vez. Todas as primeiras leituras dessa semana, exceto de apenas um dia, serão do profeta Ezequiel. Então eu conto com você para que você possa estar aqui comigo, juntos refletindo, estudando, maturando os textos desse profeta. E repito o apelo do início do vídeo, tá bom? Se você puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que nós possamos atingir ainda este mês a meta de 5.000 inscritos aqui no canal. Que Deus te abençoe imensamente, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para a reflexão do Evangelho também, nesta segunda-feira. Até lá!